Fala galera, Tiaquito na área, tudo tranquilo? No vídeo de hoje aqui a gente vai estar batendo um papo a respeito da nossa mansão, beleza? Eu vou estar mostrando para vocês aqui a evolução que a gente vai estar fazendo da mansão 20 até a 23, tá? Eu vou fazer aqui um corte no vídeo daqui a pouquinho porque eu não vou conter aceleradores para terminar a mansão 23. Então eu vou cortar o vídeo e depois a gente vai estar fazendo a roleta e aí eu vou mostrar para vocês a continuidade. A partir do momento que eu conseguir mais 20 aceleradores de 8 horas através da roleta, aí a gente dá continuidade até a mansão nível 23, tá? Eu mostro para vocês em detalhes também, tá bom? Mas nesse momento aqui a gente vai estar fazendo a aceleração da mansão nível 20 para o 21. É muito importante que a gente esteja equipado com os equipamentos de construção, tá? Que é o conjunto aqui no caso do construtor, porque ele reduz todos os recursos e também reduz o tempo da construção. Isso ajuda bastante na hora de você fazer qualquer evolução aqui dentro da sua mansão, tá? Feito isso, a gente já vai dar início aqui à evolução. Vamos estar fazendo as acelerações possíveis. Outro ponto muito importante aqui também é que a gente vai estar colocando o desafio do clã, que é esse desafio aqui que tem que subir 10 mil de poder através de construções, tá? Então a gente vai fazer a ativação dele aqui, porque a gente vai conseguir tranquilamente fazer essa missão aqui agora através da mansão. Então vamos fazer a ativação. E agora vamos dar continuidade aqui na aceleração da mansão. É muito importante vocês terem bastante acelerador, tá? Tentar juntar o máximo possível. Uma dica que eu sempre dou para vocês é tá fazendo a roleta. A roleta não serve somente para ouro, tá? Muita gente acha isso. Fala, tia, que eu tenho que conseguir ouro, como é que eu faço? Me ajuda. Já falei com vocês, já tem vídeo no canal, mas é que como eu sempre falo também, a roleta ela tem muito mais recompensas do que somente ouro. Nesse momento agora aí, ó, a gente já subiu para o nível 21, vamos subir a muralha também aqui agora, tá? Porque a muralha é pré-requisito para a mansão 22, já temos bastante acelerador aqui no caso para a gente conseguir terminar essa atualização, mas sempre, gente, uma dica também importante, sempre que for fazer qualquer tipo de construção, utilize primeiro aqueles aceleradores que são exclusivos para a evolução de construções. Da mesma forma, se for fazer algum investimento, sempre utiliza primeiro os aceleradores que são exclusivos para investimentos. Aí você deixa aqueles outros que são para qualquer coisa, para depois, para caso sobre, para fazer algum outro tipo de investimento, treino de tropas e por aí vai, beleza? E aqui agora a gente acabou de colocar a mansão para subir de novo. Olha para vocês verem aí, a gente já completou a tarefa com muita tranquilidade. Claro, nesse caso aqui a gente tinha já pré-estabelecido que a gente ia conseguir passar esse desafio, porque cada nível de mansão daqui para frente é mais de 10 mil de poder que sobe, tá? Então é bem tranquilo também. Então bora fazer a aceleração aí, ó. 21 aceleradores já dão 7 dias pra gente de aceleração, isso é muita coisa. Então para subir essa mansão aqui pro nível 22 foi tranquilo, vai ser bem tranquilinho pra gente, tá? Subimos a mansão, olha a quantidade de poder que a gente já pega, 11 mil. E outra coisa também muito importante que eu quero falar com vocês, tomem muito cuidado na hora de vocês estarem comprando pacotes, para não estar comprando pacote de recurso, pacote de tropas, gastando seu dinheiro da maneira incorreta, tá? É muito importante você focar em estatísticas, porque construções você consegue tranquilamente, em algum momento você vai subir essas construções. Agora a estatística já é uma coisa um pouquinho mais complicada. Se você não gastar dinheiro, você não sobe grande parte da sua estatística, beleza? Então é muito importante focar em instintivo, vigilantes e por aí vai. E agora, galera, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, é o lugarzinho onde fica as construções do centro de assassinos, tá? Do produtor de moedas do assassino, que a gente vai liberar na mansão nível 23, tá? Mas agora a gente vai dar aquela aceleração para subir os outros pré-requisitos da mansão 23, que são justamente muralha e também o próprio centro de Brutamontes. O centro de Brutamontes tem que estar sempre evoluído, tá? Como eu sempre falo pro pessoal aqui do clã e do meu grupo lá do WhatsApp, os Brutamontes são uma das tropas mais importantes que tem no jogo, tá? Então assim, você nunca pode deixar o Brutamonte para trás, porque não importa se você vai jogar com Brutamonte, não importa se você vai jogar com um atirador, com veículo ou com motociclista, o Brutamonte ele é fundamental para qualquer uma das suas formações, principalmente aqueles Brutamontes que são de defesa. Chuck, quais são os Brutamontes de defesa? Brutamontes T7 e Brutamontes T10. Então você só vai trocar de Brutamonte T7 para T10 quando você chegar em M30. Por isso que é muito importante você ter uma alta quantidade de Brutamontes T7 antes de chegar na mansão 30, porque você vai só trocar assim que você chegar na mansão 30, ou seja, vai demorar pra caramba. Então agora, galera, a gente vai dar início aqui já a subida da mansão nível 22 para o nível 23. Eu acabei esquecendo e coloquei
o produtor de caixa para estar fazendo evolução, tá? Eu vou ter que gastar 5 horas aqui de aceleração para estar finalizando a construção, tá? Mas não tem problema. Olha para vocês verem lá, ó, todos os pré-requisitos foram concluídos, falta agora só os recursos mesmo. Então bora acelerar aqui esse produtor de caixa para a gente liberar o primeiro construtor, para não estar ficando gastando o segundo construtor, aquele buff de segundo construtor. Então beleza, fizemos aqui a aceleração, agora é só colocar os recursos. Olha para vocês verem a quantidade de recursos que está começando a pedir, mais de 30 milhões de recursos de dinheiro, de caixa e 3 milhões de bala. Colocamos aqui, só que tem um pequeno detalhe, tá? Que como eu falei para vocês lá no início do vídeo, a gente vai ter que dar um cortezinho no vídeo aqui agora. Por quê? Porque a gente não vai ter aceleradores, tá? Olha para vocês verem que a gente só tem 3 dias de 10 horas e a gente não tem muitos aceleradores para concluir essa evolução, que são 8 dias basicamente. Então eu dei um cortezinho no vídeo aí, ó, só para mostrar para vocês que a gente finalmente conseguiu os 20 aceleradores de 8 horas e agora sim a gente vai dar continuidade aqui na evolução da mansão. Então bora lá. E como eu falei com vocês agora há pouco, a questão dos produtores de tropa é muito importante vocês também estarem colocando no mais alto nível possível, tá? Não importa se é um pré-requisito ou não. Qual que vai ser a minha estratégia a partir desse momento? Eu queria chegar na mansão 23 para poder liberar logo o centro de assassinos, porque quanto antes eu fizer isso, mais moedas a gente consegue e mais a gente avança no jogo. Só que nesse momento eu não vou me preocupar tanto mais com subir mansão. Por quê? Porque agora a gente não tem mais nenhuma coisa importante, digamos assim, para liberar, tá? Porque agora a gente já consegue treinar tropas T8 e eu já tenho bastante tropa T7. Então a gente vai focar nas tropas T8 e vamos focar também no centro de assassinos, que eu vou fazer o seguinte: a gente vai pegar o centro de assassinos, assim como todos os produtores de recursos, de caixa, metal, bala e dinheiro, e principalmente de caixa e bala, e vamos colocar no nível da mansão, ou seja, no nível 23. E eu só vou subir a mansão de novo quando a gente tiver com os 4 produtores de tropa no nível 23, todos os produtores de caixa, bala e metal no nível 23 também, e algumas outras construções também no nível 23, como a lanchonete e algumas outras também que eu vou pensar aqui ainda, tá? Mas por que eu vou fazer isso? Justamente, gente, porque se você não fizer essa questão de você subir tudo, tentar equilibrar a mansão, lá na frente vai ter um déficit muito grande, um rombo muito grande, e vai ficar muito mais complicado, mais cansativo e vai te desmotivar justamente por causa disso. Então vocês têm que evitar, tá, de ficar deixando muitos níveis diferentes da mansão. Tenta equilibrar o máximo possível, não precisa jogar no mesmo nível, mas coloca ali 2, 3 níveis no máximo de distância para ficar mais fácil futuramente quando você subir a mansão, tá? Porque vamos imaginar, só um exemplo, imagina que você está com a mansão nível 30, aí o seu, sei lá, o seu falsificador, o seu produtor de bala, de caixa está no nível 10, por exemplo. Olha a diferença de níveis, 20 níveis de diferença. Gente, isso é muita coisa, tá? Além disso, os produtores de recursos, eles têm que estar no nível mais alto possível. Justamente por quê? Porque você já vai estar usufruindo do benefício da melhor produção que você tiver. Então, quanto antes você tiver a produção de recursos maximizada, melhor para você também, beleza? E nesse momento eu estou mostrando para vocês alguns investimentos que já liberaram para a gente aqui no centro de assassinos, tá? Eu achava que era um pouco mais caro, não lembrava muito como é que eram esses investimentos aqui, mas que bom que não é tão caro. Olha para vocês verem, 46 moedas só que gasta, é bem baratinho, dá para fazer
muitos investimentos logo de início aqui. Eu já tenho, acho que quase 3.000 moedas aí de assassino. E claro, e a partir de agora a gente já vai estar, no caso, conseguindo várias moedas todos os dias, graças aos eventos também. Tem muito evento acontecendo aqui na cidade. Se você tiver condições também, compre pacotes, vai ajudar bastante. Mas claro, compre pacotes de maneira inteligente, mais uma vez, tá? Não fique comprando qualquer tipo de pacote só para comprar. Então galera, eu quis trazer esse vídeo para vocês aqui, tá? Só para mostrar o andamento aqui da nossa mansão. Como eu falei para vocês agora, a gente vai demorar um pouquinho agora para subir a mansão de novo. Eu tenho que melhorar as construções, mas segue essa dica que eu tô dando para vocês, segue a minha linha de raciocínio aqui também, que vai ajudar bastante. E claro, se você já puder fazer uma fazenda, tá começando agora, já aí chegou no nível 20, na mansão 21, 22, 23, já começa a construir a sua fazenda, porque daqui para frente, se você não tiver fazenda, você não vai conseguir crescer de maneira muito fácil no jogo, tá? Mesmo que você compre pacotes, ainda assim vai ser um pouco difícil, porque a partir desse momento a quantidade de recursos, a quantidade de aceleradores vai ficar muito mais escassa e vai ficar muito mais difícil para você subir, tá bom? Então recursos na fazenda vão ser essenciais a partir de agora, beleza? Então espero vocês no próximo vídeo e um abraço.